Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no laboratório para fazer a aula sobre a NBR 16972, massa unitária e índice de vazios dos agregados. Vamos lá? Então, para a realização desse ensaio, nós vamos precisar de 150% do volume do material utilizado. Então, nós vamos usar esse recipiente, nós vamos encher ele uma vez inteira e mais pela metade para preparar o material para o ensaio. Então, inicialmente, nós vamos secar em estufa até constância de massa, tanto a brita quanto a areia. Uma vez que esse material esfrie em temperatura ambiente dentro do laboratório, nós podemos dar início ao nosso ensaio. E ele pode ser feito por 3 métodos, o A, o B e o C, que dependem basicamente da compactação e do tamanho dos grãos. O método A e o método B são métodos com compactação que diferem entre si o tamanho dos grãos. Grãos maiores que 37,5 milímetros são feitos pelo método B. Os grãos menores, que é o que nós vamos fazer hoje, tanto a areia quanto a brita, é feito pelo método A. E o método C, que é sem compactação. Então, basicamente, o ensaio consiste em encher o recipiente com o material, pesar e calcular o volume do recipiente, que vai ser o volume utilizado na fórmula. Então, pelo método A, nós vamos preencher 1/3 do recipiente, aplicar 25 golpes, preencher outro terço, aplicar 25 golpes, preencher até em cima, aplicar 25 golpes, rasar o material que está aqui dentro, deixando ele bem certinho, fazer o peso desse recipiente e depois dividir pelo volume do recipiente. Pelo método C, que é o método sem compactação, nós vamos simplesmente despejar tanto a areia quanto a brita aqui dentro a uma altura não maior do que 5 centímetros da superfície, né? Então, para que não exista a compactação, pesar o recipiente e dividir esse valor pelo volume. Então, no final, para a gente ter certeza, ou no início, é importante fazer o volume do recipiente com água. Então, encher o recipiente com água e pesar para fazer o cálculo preciso do volume desse recipiente. Então, para os cálculos, em todas as situações, que são 4 no caso, né? A brita compactada e não compactada, a areia compactada e não compactada, nós vamos fazer o peso do recipiente com o material, menos o peso do recipiente vazio, dividido pelo volume do recipiente. E essa vai ser a massa unitária, compactada ou não compactada, dos nossos agregados. A norma também permite calcular o índice de vazios desse nosso agregado, do qual nós vamos necessitar a massa específica dele. A fórmula é um pouco mais complicadinha e eu vou deixar para o Pedro explicar para vocês. Bom, então vamos lá. Para calcular o índice de vazios, você vai precisar de alguns dados. O primeiro deles é D1, que seria a densidade do agregado seco, expressa em kg por metro cúbico. Aqui diz que é determinado conforme a NBR 16916 e a NBR 16917, mas nos ensaios desse curso nós utilizamos a NM52 e a NM53. Então, depois de fazer o ensaio e nós calcularmos a densidade do agregado seco, tanto da brita quanto areia, nós utilizamos esse valor nessa fórmula, como D1. Seguindo, nós temos ρW, que seria a densidade da água, expressa em kg por metro cúbico. Usualmente esse valor é 1, mas como no item 7.3 nós utilizamos 997,5 kg por metro cúbico, utilizaremos esse valor como ρW. E por fim, ρAP. Aqui diz que ρAP é a densidade média do agregado, mas não. ρAP na verdade é a massa unitária que nós calculamos no item 9.1.1. Então, depois de calcular esse valor, nós utilizamos ele novamente aqui. E a fórmula é bem simples. D1 vezes ρW menos ρAP dividido por D1 vezes ρW. Tudo isso multiplicado por 100 para dar o valor em porcentagem. Nós fazemos isso tanto para a brita quanto para a areia. Então é isso, pessoal. Até mais. Vamos fazer a aula.
norma em questão é a 16. Para fazer os ensaios de acordo com a norma 16970. Não consegue. A norma NBR 16972. Massa unitária da brita, da areia e índice de absorção. Índice de vazios. Hoje nós estamos aqui no laboratório para fazer a aula sobre... Você fica rindo, me desconcentra. Eu tô risada. Eu tô quieto.